sobre a casa? A Ana, ela dá a casa para a filha dela, Angela Coelho. A Angela vende a casa poucos anos depois e vem comprar a família Sherman. É importante frisar que na época da Angela e da Ana, era só uma casa de altos e baixos, bem simples. E com a compra da família Sherman, que era uma família nobre da época, eles fazem a construção, a reforma da casa, então deixam ela bem luxuosa, fazem essa construção de jardim, uma extensão da casa. E reformam a fachada, inclusive essa é a primeira casa de Belém com a fachada em azulejos azul. A casa pertenceu ao Visconde de Arari, que foi um irmão muito importante, ele foi governador de províncias, província do Alagoas, por exemplo. Ele deixa a casa para a neta dele, a Maria Vitória Sherman. A Maria Vitória se casa nessa casa aqui com o Domingos Antônio Raiol, que é conhecido como Barão de Guajará. Ele compra esse título mais para frente. E ele recebe a casa no nome dele como dote pelo casamento. Então a gente vai se dirigir para a Galeria Imperial. A memória da Dona Maria II Rainha, como eu falei, aqui é a Galeria Imperial de HGP. Então a gente vai trazer um pouco do Império no Brasil, né? Essa exposição é devido à quantidade do acervo de HGP desse período do Império. Aqui a gente tem diferentes representações dela em diferentes momentos da vida por diferentes artistas, né? É interessante notar que em cada uma ela tá com uma cor de cabelo diferente, um olho, cor do olho diferente, mas ela nasceu loira dos olhos azuis. A Maria da Glória é a primeira brasileira a ocupar o trono de Portugal. Ela nasce aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, e ela também é conhecida como princesa do Grão-Pará. E isso carrega a importância do Pará naquele período, a importância geográfica, já que era a maior província do Brasil. Aqui a gente tem esse busto em porcelana da Dona Maria II, e aqui do irmão dela, Dom Pedro V, que é como ele é denominado em Portugal, mas conhecido aqui no Brasil como Dom Pedro II. A Dona Maria da Glória se casou 3 vezes. Os 2 primeiros casamentos dela não duraram muito. O primeiro foi com o tio dela, com a ajuda do pai dela, do Pedro I. Ela só se casou para ter o trono de Portugal no nome dela. E o casamento é anulado poucos meses depois, porque ela descobre que ele queria passar um golpe nela e ele descobre que ela queria passar um golpe nele, então é anulado. E aí ela se casa logo em seguida, pela segunda vez, com quem o marido morre poucos meses depois, com problemas intestinais. E ela se casa pela terceira vez, com quem ela tem 11 filhos. Aqui as únicas 2 mulheres que ela teve. Ela morre no parto do 11º filho. Aqui a gente tem o prato de aliança do terceiro casamento dela, é o original. A gente tem esse banner fala um pouco mais sobre o batismo dela. Ela era uma princesa, então o nome dela é muito extenso, é Dona Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina da Cruz Francisca Xavier de Paula Isidora Micaela Gabriela Rafaela Gonçalves. Esse é o nome dela. E aqui, Glória e Saudade, a gente traz um pouco sobre as festas que aconteciam em homenagem ao aniversário dela nas províncias. Isso era muito comum, as províncias faziam festas em homenagem ao imperador, à imperatriz, enfim. Aqui é a Maria Leopoldina, a mãe dela, e aqui é ela, a filha mais velha, Maria da Glória, e o irmão dela, mais novo, Dom Pedro II. Aqui a gente tem a marca, que traz a memória dela, e esse desenho, que inclusive ela está bem delicada nele, bem feminina, e diziam em Portugal que ela pagava os artistas mais caros para que eles pintassem ela parecendo mais bonita do que ela realmente era. Inclusive diziam que ela era bem feia pessoalmente, comparado aos desenhos. Aqui, isso aqui é um prédio que existe até hoje em Belém, é o Hospital Luís I, que fica na Avenida Generalíssimo, do bairro da Almarizal, em homenagem ao filho dela que chegou a ocupar o trono de Portugal, o Luís I. Aqui a gente traz um pouco do gosto europeu daquele período. A gente tem os 2 pares de arte, de vasos de arte Nouveau, um tipo de arte muito específico que você tem todo um processo para ser feito. Você pinta, depois esquenta, enfim. Outros pratos de aliança que também trazem um pouco do gosto europeu daquele período. A gente tem o prato do bolo do casamento da Maria da Glória, o original. E aqui é uma placa em metal, em prata, com brasão de Portugal da dinastia de Bragança.
Em teoria, esse lado da casa seria um mercado aberto para o público, tanto as portas, que são grandes, e essa parte aqui seria a capela, que seria uma capela familiar, semelhante à Capela do Pombo, que fica aqui no comércio, que inclusive foi restaurada recentemente. Aconteciam batismos, casamentos, mas interpessoais, digamos assim. E a gente traz aqui itens de igreja, né? A gente remonta essa capela, claro que não é exatamente como seria, né? Porque não tem como saber, mas trazemos itens de igreja. Então aqui a gente tem o oratório, que pertence ao acervo do Museu de Arte Sacra, que fica aqui do lado. Era muito comum nas casas, as pessoas tinham para colocar as imagens de santo, santa, enfim. Tem a Nossa Senhora de Nazaré, que é conhecida como a padroeira da cidade. Ela é a protagonista da maior festa religiosa do mundo, né, que é o Círio de Nazaré. E no Círio é sempre contratado um artista paraense para fazer o manto da Nazinha. E aí eles lançam uma arte em cartaz e os paraenses têm o costume de decorar essa arte com adereços, flores, tecidos, enfim. E aqui a gente tem imagens religiosas sendo decoradas dessa mesma maneira, com as flores, os adereços, enfim. Ali a gente também tem uma que é a Nossa Senhora da Glória. E ao lado tem esse banner com a Igreja da Nossa Senhora da Glória, que fica no Rio de Janeiro, em homenagem a Maria da Glória. Aqui o fundo é de Portugal, justamente para remeter a Maria da Glória. E essa igreja é bem famosa pelos azulejos pintados à mão que tem lá. Do Círio, pertence ao acervo do Museu do Círio, inclusive, que também fica ali do lado. É interessante notar que eles eram em madeira e atualmente eles são em cera de vela, que é muito mais prático, menos pesado. No Círio a gente tem o costume, né, de fazer uma promessa, e quando essa graça, essa promessa é alcançada, você pede uma graça que é a sua promessa. E aí essa graça é alcançada e a gente vai no Círio, às vezes, com os ex-votos e cumpre a nossa promessa. Por exemplo, eu tenho algum problema na perna, alguma doença na perna, eu quero que ela seja curada. Eu faço uma promessa para Nossa Senhora, olha, se essa graça for alcançada, eu faço todo o percurso do Círio. E aí essa graça é alcançada, a pessoa vai com uma perna de cera de vela e anda no Círio de Nazaré. Coroinha. Que traz a memória de Dom Pedro I. Eu sempre começo por aqui, pai e filha. Tem um livro de Dom Pedro I com a Maria da Glória. É um livro que traz todas as cartas que eles trocavam. Eles conversavam muito por cartas, eles tinham uma relação bem forte. Inclusive, ele investiu muito na educação dela, principalmente nas disciplinas de História e Geografia. Isso explica até porque ela é tão ativa politicamente para uma mulher naquele período. Aqui a gente também traz itens que trazem um pouco da memória dele, né? Temos essas duas espadas que são originais de época. Uma é do segundo reinado e a outra tem o brasão do Império. Temos o brasão do Império em madeira. Dois livros, um do Alberto Rangel e outro do Alberto Pimentel, A Corte de Dom Pedro IV, que é como ele é chamado em Portugal, e Dom Pedro I e a Marquesa de Santos, que é a amante com quem ele se apaixonou perdidamente. A gente traz aqui a Maria Leopoldina, o Dom Pedro I e a Marquesa, e a filha com quem ele teve com a Marquesa, para ter uma noção da relação deles. Tem esse livro original do Actas, que está diretamente ligado a esse quadro aqui, que é do Romeu de Paoli, dos anos 70. Ele pintou nos anos 70, e é um prédio que chegou a existir em Belém, não existe mais, foi demolido, mas era a sede do Senado da Câmara do Brasil. Para ter uma noção, hoje em dia isso fica em Brasília, que é a capital do Brasil, mas na época ficava aqui no Grão-Pará. De novo, o Grão-Pará era uma província muito importante. Aqui a gente tem resumo das festas que aconteceram em Vigia. Em homenagem a Dom Pedro I, como eu falei, aconteciam festas em homenagem ao imperador, à imperatriz, nas províncias. É um documento original. E aqui a gente tem esse broche, eu não sei se a senhora já chegou a ver, aquela foto clássica da Maria Quitéria com o fardamento militar nos livros de história. Ela está usando um broche, se você pesquisar rapidinho encontra, é a primeira que aparece, inclusive. Ela está usando um broche
É claro que não é exatamente o que ela estava usando, mas é o mesmo. Está gravado Independência ou Morte. É uma peça rara aqui do museu. Poucos militares recebiam esse broche, era quem era a favor da independência, mas não só isso, também era muito próximo de Dom Pedro I. Aqui a gente tem essa luva na cor verde, que também é de época e traz de novo o militar. Esses selos de cartas que trazem também a memória de Dom Pedro I e da Maria Lu Coutinho. A pintura, né? Se olhar bem ali, a gente tinha uma xerox de uma outra pintura que fica no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro, que pertence ao Pedro Américo. E essa daqui é do Manuel Pastana. Ele basicamente fez uma plágio do Pedro Américo. Ele só mudou o fundo da pintura. Ele fez essa pintura em 1922, a comando do IHGP, em comemoração à independência do Brasil e adesão do Pará. Aqui a gente tem a comanda da Ordem da Rosa. O Dom Pedro I, além de conceder títulos monárquicos como barão, baronesa, ele também criou a própria comanda, que é a comanda da Ordem da Rosa, que poucas pessoas, que eram somente pessoas muito próximas deles, que tinham acesso a essa comanda, que inclusive está gravado amor e fidelidade. Aqui, a baronesa Dom Pedro II. A baronesa e o barão de Belém. O barão de Belém, dois paraenses fundidos no português, mas não só isso. O barão de Belém, se olhar bem na pintura, ele tem a comanda da Ordem da Rosa. E a família dele veio aqui no Instituto ano passado e trouxe a comanda, ela está bem aqui. É a mesma da pintura, exatamente a mesma. E aqui a gente tem ao lado o catálogo de objetos que figuraram à exposição do IHGP. Que figuraram à exposição do Teatro da Paz. É uma exposição que aconteceu em homenagem a Dom Pedro II. A gente tem aqui as duas pinturas de Dom Pedro II, todas do Constantino Chaves da Mota. O da Mota ganhou a vida pintando Dom Pedro II. E é interessante notar que ele está sempre parecendo mais velho que o próprio pai. Isso era comum nas pinturas da época por conta do golpe da maioridade que aconteceu aqui no Brasil. Ele sempre vai ser representado como mais velho. Essa pintura aqui, o Dom Pedro II chegou a ver ela, o que só aumenta o preço dela. Aqui a gente tem itens que trazem a memória dele de novo. Essa medalha aqui é em comemoração ao centenário da morte dele. Isso aqui é um selo de carta com o brasão do Império. Você colocava a cera de vela e fechava selava com isso aqui. Moedas da segunda metade do século XIX. O barão e a baronesa de Anajás. O barão de Anajás fundou a faculdade de medicina da UFPA. Um pouco da temática oriental, itens de época que trazem a temática oriental, porque o Dom Pedro II, em um determinado momento da vida, se interessou muito por essa temática. E você, olhando bem, não é difícil, até porque você olha o par de vasos de arte Nouveau e é uma arte lisa, não desmerecendo, mas essa daqui tem diferentes texturas, um alto relevo. Então, é realmente algo muito diferente para a época. Esse aqui que você vê, o quadro é com tecido, mas também tem um pouco daquele material que, inclusive, se você deixar derrubar, ele quebra, enfim. Esse quadro aqui tem tanto ouro quanto porcelanato, é uma mistura de texturas e materiais. A gente também tem esse quadro que é fundo, ele não é reto. E, de novo, esse quadro aqui, que é em ouro. Então, a gente traz um pouco de objetos de cada lugar do Oriente: Japão, China, Arábia Saudita, Egito. A gente tem as representações das fotos que o Dom Pedro II teria tirado no Egito. Claro que não são as que ele tirou de fato, que foram tiradas de um filme, mas em um dado momento da vida ele também se interessou muito por fotografia. Esse gosto pelo Oriente não se absteve só ele. O Barão do Marajó escreveu esses 3 livros, esses são a primeira edição original, do Amazonas ao Sena, Nilo, Bosforo. Ele relata a viagem dele saindo daqui, da nossa região da Amazônia, e indo para o Oriente Médio. Ele fala sobre os costumes da época, as comidas, as vestimentas, a cultura em geral. É bem interessante para quem se interessa por essa temática de viagem de época. Os imperadores, o Dom Pedro II ia fazer uma viagem e ia ter que passar por aqui. Aqui seria a caminho. E ele decidiu que ele iria visitar, então ele informou a província
Prontamente eles fizeram essa estrutura para receber ele. Os lojistas fizeram roupas especiais para ele, para aquele dia. Então você comprava, só usava naquele evento. Fizeram um missa especial, um almoço especial, e ele acabou não vindo de fato. O que aconteceu? Ele passou por aqui, mas Belém de tarde sempre chove e estava chovendo muito, e aí ele seguiu viagem, então ele não acabou visitando. 10 anos depois ele veio com a esposa dele, Tereza Cristina, e aí sim ele veio e visitou Belém, fizeram toda a estrutura de novo, todo o processo de novo. Inclusive foi nessa visita que ele viu o quadro, a pintura do Constantino Chaves na mão. Aqui a gente tem o doutor Bernardo de Souza Franco, que era conselheiro do imperador, mas não só isso. Ele era um dos homens mais ricos daquele período. A família dele fazia alianças matrimoniais com outras famílias ricas para manter a riqueza na família dele. Tanto é que hoje ele leva o nome do bairro mais rico da cidade, que é a Doca, a Avenida do Visconde de Souza Franco. Aqui a gente tem mais itens que trazem a memória de Dom Pedro II e uma homenagem do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, em homenagem à morte dele. Aqui a gente tem um busto em madeira, deixa eu oferecer. Aqui a bandeira do Império, pertence ao acervo do Museu do Estado, que fica aqui do lado. Maria Tereza Cristina, esposa dele, ele e a Isabel Cristina, filha dele. E aqui a gente tem uma cena de caça que era muito comum, os homens tinham nas suas casas para demonstrar masculinidade. Aqui a gente tem o lábaro que ostenta o estrelado, é uma parte do nosso hino do Brasil. E aqui a gente tem Águas Tuvas, paisagens insurgentes da adesão de 1823 e bicentenário do 15 de agosto. É o nome da exposição. E por que Águas Tuvas? Sempre que a gente fala, pensa numa baía, a gente sempre pensa naquela água cristalina, onde você vê o próprio reflexo, né? Mas as águas daqui da Amazônia não são assim, elas são barrentas e turvas, de um modo mais leigo de falar, elas são bagunçadas. A gente traz aqui essa pintura do Amando Sobral, ele fez em 2017, e ela leva o nome de Bahia. E a gente vai fazer uma alusão dessa temática marítima com as paisagens insurgentes da adesão de 1823. O que aconteceu? O Pará, para aderir à independência do Brasil, antes disso aconteceram diversas revoltas, tanto pré e pós-adesão. E de uma forma leiga, novamente, falar revoltas que geraram bagunça. Então a gente faz alusão com as águas daqui. Inclusive, uma curiosidade é que tem militares da América do Norte que vêm fazer treinamento aqui nas águas da Amazônia, justamente por elas serem muito difíceis de lidar. Exige não só um preparo físico muito grande, mas também mental. A gente tem aqui a Yara, que também é um pouco mais da temática marítima, e o Brig na mão dela, que a gente vai falar mais pra frente sobre o episódio do Brig e o Palhaço. O Brig é um navio de guerra. Aqui a gente tem uma carta topográfica do Pará naquele período. É interessante notar que está escrito Grã-Pará, e o Pará é tudo que está pintado, ou seja, a maior província do Brasil, dá para ver bastante. Nessa época não tinha divisão, não tinha Acre, não tinha divisão do Alagoas, então era bem grande mesmo. Pelo escritório do barão, ele é um lugar mais sério da casa, digamos assim, por isso foi pintado nesse tom de vermelho, para demonstrar essa seriedade do ambiente. A princípio ficava no segundo andar, mas conforme ele foi ficando mais velho, ele se mudou para o primeiro. Aqui a gente traz os móveis, todos são originais. Madeira de leite, de Portugal, Jacarandá. Todos têm esse detalhe de trançados, que é o neolino, o estilo. O único que vai ser diferente é aquele ali, porque ele é um móvel austríaco. As cartolas são originais da época do barão, mas não pertenceram a ele. Aqui a luminária e a caixinha também são originais da época dele, mas não são originais dele, mas provavelmente ele tinha, porque era muito comum na época, as marcas faziam em alta produção os mesmos itens, e quando exportavam, todos os nobres compravam os mesmos móveis, as mesmas luminárias, os mesmos kits de jantar, enfim, louças.
Aqui a gente tem um tinteiro, né? E um porta-cartões que são originais do Barão. Temos também a cadeira dele, que parece um pouco desconfortável, né? Mas esse estilo de cadeira vem com uma almofada que é amarrada nesses 4 cantos. Aqui a gente fala um pouco sobre a obra, Motivos Políticos. O Barão foi o primeiro a escrever sobre a cabanagem. Cabanagem é um movimento cabano que aconteceu aqui no Grão-Pará e muito comparado com a Revolução Francesa. O Pará tinha uma influência muito forte da portuguesa. Os portugueses dominavam a política e o comércio. E os cabanos fizeram uma revolta para que isso acabasse, já que eles não tinham dinheiro por conta disso, pela falta do comércio para eles, direcionado a eles. O Barão decide escrever sobre a cabanagem porque o pai dele era vereador da cidade de Vigia. Vigia é a cidade onde começa a cabanagem. E ele vê o pai dele ser morto no movimento cabano aos 7 anos de idade. Aqui a gente tem o segundo volume de Motivos Políticos, com a assinatura do Barão, que foi replicada ali na parede do Luiz Antônio Raiol. Também temos uma fotografia dele e da Maria Vitória Sherman, a esposa dele, original, e ali atrás nós temos eles mais velhos, mais idosos. Aqui a gente também tem um livro sobre a catequese indígena, porque ele também escreve sobre a catequese indígena. Temos essa carta de carpintaria, que é interessante notar a caligrafia da época. Aqui a gente tem um pouco mais da biblioteca dele. Ele exigia que todos os livros dele fossem em cor legítimo, vermelho, com detalhes de desenho em dourado. Dá para ver que a maioria é realmente nesse estilo. Quando o Barão morre, a casa fica para o filho dele, Pedro Raiol. O Pedro segue carreira política no Rio de Janeiro e deixa a casa meio que abandonada. Então acontecem de saquearem, de roubarem muitas coisas dele, principalmente a biblioteca, já que os livros eram objetos da elite na época. Até hoje os livros ainda são um pouco caros, né? A educação no geral é um produto, enfim. Então aqui às vezes a gente recebe e-mails de pessoas de outros lugares do Brasil falando que encontraram livros daqui e a gente descobre que é daqui justamente pela assinatura do Pedro Raiol. O Pedro comprava livros para o Barão e assinava todos eles. Inclusive os livros que estavam lá embaixo, todos tinham uma assinatura que também era do Pedro. Mais para frente, depois que o Barão morre, a biblioteca vira uma biblioteca familiar. Então, tem livros da neta dele, bisneta, enfim. O Barão tinha muitos livros de Victor Hugo, Shakespeare, Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, praticamente todos os livros sobre Victor Hugo. Ele também era historiador, então, claro, ele tem um livro de Heródoto, que é conhecido como o pai da história. Ele também se interessou muito pela temática grego-romana, tinha praticamente todos os livros sobre Napoleão Bonaparte. Aqui ele tem relatórios da província do Pará até o ano de 1864. Como ele era um barão, ele tinha relatado tudo o que acontecia aqui na província do Grão-Pará. Aqui a gente tem, digamos, um cofre de época. É um jogo de gavetas, nem todas as gavetas são verdade. Esse daqui, o fundo de chave é falso. Algumas gavetas, se você tentar abrir essa abriria. Então só o barão sabia manusear esse molde. Uma cena de caça, novamente, e cenas interioranas. Aqui a gente tem umas carnes. Quem chegasse já era recebido por ela. Ele está cravando a espada no tecido e apontando para a terra como se estivesse falando, eu cheguei. Era muito comum isso, porque na época não se construía e nem organizava a casa na visão de quem estaria morando, sim na visão de quem estaria visitando. Então as áreas que os visitantes costumavam andar, mas elas são mais detalhadas, mais luxuosas. A gente saiu do hall de escadas, veio para essa sala e o que se alterou foi o piso. E isso vai acontecer durante toda a nossa visita pela casa. O piso vai mudar, justamente porque as áreas que os visitantes costumavam passar elas são mais luxuosas. Então, por exemplo, nos quartos o piso é mais simples, justamente porque é uma área pessoal. O visitante não entraria no quarto da baronesa. Aqui a gente tem uma extensão da biblioteca do barão. Esses livros que estão protegidos, eles estão com doenças, então por isso a gente protege. Ele tinha muitos livros de direito, praticamente todo mundo naquele período era advogado, e o barão não seria diferente, ele também era. E o barão também era poliglota, que a gente tem livros que ele tem em francês, todos os livros dele em francês. Esses móveis aqui não são da época do barão e muito menos pertenceram a ele. São móveis que é de uma época mais atual, que inclusive eu, por exemplo, posso sentar nele.
Aqui a gente tem a primeira edição lançada pela Universidade Federal do Pará, de Motivos Políticos, e aqui a gente tem a atual que vende nas lojas de motivos políticos. Sala de música da casa, a gente tem essas cadeiras que são originais, que são carpas, formando uma harpa, que é um instrumento musical. A gente também fala sobre a vida do Pedro Raiol, como eu falei, ele segue carreira política no Rio de Janeiro. Ali estão os 4 filhos dele, sim, todos são meninos. Se olhar a menina, entre muitas aspas, e olhar a fotografia de baixo, o menino do canto direito, é o mesmo rosto. Acontece que eles vestiam as crianças com vestidos e saias, porque era mais fácil para fazer a higiene, a troca da fralda. Aqui a gente tem itens da casa de época, madeiras, esses aqui são azulejos, que inclusive no final da exposição a gente desce por uma escada, e essa escada anteriormente ela tinha desabado, e todos os azulejos que estavam na parede ao lado dela caíram, e a gente guardou todos, tem uma parte deles aqui. Campainha, e esse relógio que o Barão ganhou, não tem dados de quem deu para ele, mas que veio da cidade de Porto, de Portugal. E nele tem símbolos da maçonaria. Tem boatos de que o Barão era maçom. Na biblioteca dele tem livros sobre maçonaria. E ele era muito próximo de Dom Pedro I, que era maçom. Aqui a gente tem o Visconde de Arari, que eu falei no começo da exposição. Ele está parecendo o Drácula nessa representação, né? Você gosta de brincar. Está parecendo o Drácula. Enfim. A gente tem São José, porque o Pedro tinha um irmão, que é o José. O José não aparece tanto na história porque ele não segue carreira política, mas o nome dele foi em homenagem a esse santo. Aqui a gente tem itens que pertenceram à família, louças, enfim. Isso aqui que é comum a gente usar para colocar ao lado da cama, para tomar água de noite. E a maioria era assim mesmo, escrito boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui a gente tem uma caixa de música, esse daqui é um porta-cigarros que a Maria Vitória Sherman ganhou. Aqui o Pedro, a esposa dele, com os 4 filhos, a mãe dele é Maria Vitória e o pai dele, Domingos Antônio Raiol. Batedores de porta, que é muito comum nos bairros da cidade velha e Campina, os primeiros bairros da cidade. E a maioria é em rosto de pessoas ou de animais, porque acreditava-se que isso expulsa o espírito ruim da pessoa. Aqui a gente tem essa maçaneta, né, em porcelana, que é a maçaneta original da casa. As que tem nas portas atualmente não são as originais são essas. E acontece que, como eu falei, a casa foi saqueada e roubada, então tiravam as maçanetas para vender. Aqui a gente tem a planta. Existem 2 documentos da planta da cidade de Belém, que é um projeto do senador Antônio José de Lemos. Uma está deteriorada, essa parte aqui, e a outra, esse cabelo é essa aqui, a original. Ela ficou bem famosa agora, porque abriu a 2ª Bienal das Amazônias esse ano, lá no comércio, né? E eles fizeram uma oficina Imagine Belém, onde eles pegaram a planta da cidade do senador Lemos, porque ela é bem famosa mesmo. E na parte do outro documento que está deteriorado, eles tiravam um xerox da planta e você Imagine Belém, então você desenhava na parte deteriorada, que é nessa parte aqui. É bem interessante. Guajará, que era assim como a Maria Vitória Sherman assinava os documentos, ela mora ao lado da Igreja da Sé, onde se organiza o Círio de Nazaré. Ela era uma das principais organizadoras do Círio. Ela tinha uma importância política tão grande e social que ela foi votada como deputada numa época que as mulheres não tinham esse cargo para ser assumido. Enfim, ela não chegou a assumir justamente porque não tinha esse cargo, mas ela foi votada para ser deputada, quase unânime. Aqui a gente tem um bolo, porque em todo aniversário dela ela organizava uma festa do chá, e aqui a gente traz a festa do chá com bolo e as louças de chá. Ali tem digitalizado uma louça, né, que é a mesma daqui, da Maria Vitória Sherman. Essa daqui é para peixe. Desculpa ela só tá escuro, é porque deu problema na iluminação e a gente ainda não pôde consertar. Eu descobri recentemente que no Brasil, a gente só tem esse costume aqui no Brasil, que é, por exemplo, no Ano Novo,
No Natal a gente troca a louça da casa, né? A gente usa uma louça mais bonita, digamos assim. E a Maria Vitória Sherman também tinha esse costume e essa era a louça dela para eventos especiais. Também tem outras louças aqui, né? Que são de época, provavelmente a família tinha. Esse daqui é uma caixa de costura que traz um pouco do feminino da época. E aqui a gente tem um porcelanato com os anjinhos, que também traz feminino. Belém é muito conhecida pela quantidade de casas azulejadas. E aqui a gente tem 4 azulejos que trazem um pouco do feminino, são azulejos mais femininos. 2 luminárias aqui, essa daqui tá quebrada, a gente tá até pensando em consertar. Embaixo da saia dela é uma luminária. Tem essa fotografia da Maria Vitória Sherman quando criança e os porquinhos que trazem de novo o infantil. Os salões de visitas, né, eram onde os homens se organizavam. É interessante que pela nossa pesquisa, esses 2 guarda-fatos ficavam realmente aqui. Fatos é como é chamado em Portugal a vestimenta completa, de terno, gravata, enfim. É denominado como fatos, por isso o nome guarda-fatos. Eles ficavam aqui porque ter um desses naquela época era como ter o carro do ano, um item de luxo. E ele deixava aqui justamente para mostrar que não tinha só um, e sim 2. Por conta do desnivelamento do chão, não dá para ver direito, mas se você olhar exatamente dessa posição aqui, onde eu estou, você vai se ver se mesmo no espelho infinitamente. E acreditava que se você se visse dessa forma, você vivia mais. E dizem que com o Barão funcionou, porque enquanto a margem de vida era 40, 42 anos, o Barão morre aos 82 anos. Numa época que tinha peste negra, não tinha higiene básica, as pessoas não tomavam banho, não tinha coleta seletiva. Aqui na fachada, nas casas de Belém, é muito comum ter as iniciais das famílias. Aqui na casa, a gente tem o Sr. Sherman. Não sei se a senhora chegou a visitar o Palacete Bolonha. Não. É um palacete muito famoso daqui, de Belém. Ele pertenceu ao arquiteto Francisco Bolonha, inclusive era amigo até do cara que fez a Torre Eiffel. Ele é muito famoso porque ele fez o palacete portfólio dele. Então todas as artes de arquitetura estão no Palacete Bolonha, e lá ele também era muito narcisista, ele colocou FB em todos os lugares, o nome dele é Francisco Bolonha. Para ter uma noção, os azulejos, a parte que junta, né, o rejunte, era como um selo de carta com FB e em ouro. Tem ainda lá, é bem interessante de ver. Na parte da exposição a gente traz uma fotografia de Napoleão Bonaparte, porque o Napoleão Bonaparte é considerado embrionário da nossa Portugal, fazendo com que a família portuguesa venha fugida para o Brasil, e aí a gente tem a vinda do rei e a invasão de Caiena. Caiena, que era conhecida como a capital da Guiana Francesa. O que acontece? Os paraenses invadem Caiena como forma de vingança, de retaliação a Napoleão. E aí, mais pra frente, a gente tem a Revolução da Constituição em Portugal. O que acontece é que Portugal começa a se sentir colônia ao invés de império, por conta do imperador não estar no império, sim na colônia. Então, lá eles retiram, nessa Revolução da Constituição, eles retiram uma parte do poder do Dom Pedro I e pressionam para que ele volte para Portugal. E aí a gente tem aqui no Brasil o famoso dia do Eu Fico, onde o Dom Pedro I diz que vai ficar aqui no Brasil, mas ele não fica de fato. Nesse dia, um pouco depois, ele proclama a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, mas dia de província. É comum a gente estudar independente, todo mundo aceitou isso, mas na verdade não é assim, né? Não funciona dessa forma, não é porque ele deu o grito do Ipiranga que a gente de fato é independente. O que acontece? Muitas províncias demoraram para proclamar a independência, aderir à independência. O Pará sendo uma das últimas delas, no dia 15 de agosto. E por quê? Aqui a gente tem 2 jornais de época que comprovam a proximidade que Portugal tinha com o Grão-Pará. Era muito mais fácil, geograficamente comprovado, era muito mais fácil se comunicar e comercializar com Portugal do que com o resto do Brasil. Então, com a mudança política e econômica de independência do Brasil, o Pará teria que parar de comercializar com Portugal. E as pessoas da região, pessoas simples mesmo, regionais, iam perder toda a renda que elas tinham com o comércio. Iam literalmente passar fome
e não ter dinheiro mesmo. Então, por isso, as pessoas daqui eram contra a adesão do Pará. Era muito mais fácil para elas manter o Pará como província. Aqui a gente tem mais um porta-retrato de época com os detalhes, né, marítimos. E aqui, o que fez finalmente o Pará aderir à adesão. O que acontece? O Grant é um soldado inglês contratado pelo Dom Pedro I para ir em todas as províncias e forçar que todas proclamem a independência do Brasil. Quando eu digo forçar, é matar as pessoas que são contra. O que ele faz? Ele vem aqui no Grão-Pará e ele dá um blefe, falando que ele tem vários exércitos de navio com ele, e se as pessoas daqui não aderirem à adesão, ele vai chamar esse exército e vai matar todas que são contra. É um blefe porque ele não tinha esse exército com ele, mas também não é 100% mentira, porque quando ele foi contratado, ele realmente tinha esse exército com ele, mas conforme ele vai indo para as províncias, ele vai perdendo grande parte do exército dele. De qualquer maneira, a gente tem assinado pelo Romualdo Coelho, que era o bispo da época, a adesão do Pará. E é interessante, né, porque a religião tinha uma influência direta com a política. Atualmente, eles têm uma influência mais indireta. De qualquer maneira, essa pintura do Romualdo Coelho, ela é um recorte, né? Isso aí é uma cópia, é claro, de um recorte de uma pintura que fica aqui no prédio do lado da Alepa. Qualquer pessoa pode entrar lá e ver a pintura. Ela é enorme, muito grande mesmo, e mostra o Romualdo Coelho assinando nessa mesa, que inclusive vai abrir exposição no Museu do Estado, no segundo andar, para a gente visitar e ver essa mesa aqui. O Museu do Estado foi onde ele assinou a adesão, que inclusive está na pintura. Esse prédio branco que fica aqui do lado, era antigamente onde os governadores dormiam, era a casa deles, casa dos governadores. Aqui a gente tem uma cópia da gravura que fica no CMA, o Centro de Memória da Amazônia, da Universidade Federal do Pará. Ela é de 1867 e demonstra a praça aqui da frente, na visão de quem estaria na Pedra do Peixe, e dá para ver o solar nessa representação. Como eu falei, a primeira casa de Belém com a frente azulejada em azul. Aqui a gente tem o Palácio do Alto Sodré, que hoje é o Museu do Estado, como eu já tinha dito. E aqui o Palácio Antônio Lemos, conhecido atualmente como Palácio Azul, ou Palácio de Museu de Artes do Pará. Aqui a gente tem itens que pertenceram a soldados de época, isso é para segurança do cavalo, isso é uma algema, isso é carta de baralho. E aqui a gente tem a chefe da proclamação tanto em inglês quanto em português e francês. Aqui a gente tem esse semblante, que se você olhar bem para ele, é a mesma pessoa da pintura aqui, é o José Geraldo Roso, ele é o primeiro governador fora do Pará. E essa pintura pertence ao acervo do Museu do Estado, justamente onde foi assinada a adesão. Aqui a gente tem no rodapé vários nomes de ruas e bairros de Belém. Todas essas pessoas participaram diretamente do movimento de adesão do Pará, são conhecidos como heróis e anti-heróis da adesão. Aqui a gente tem o Felipe Patroni, que foi o primeiro a tapear o jornal O Paraense, que foi o primeiro jornal a rodar no Pará, que inclusive ele é preso por esse jornal, por conta dele falar do governo, e quem assume o jornal, enquanto ele está sendo preso, é o José Bonifácio. Aqui a gente tem esses dois bustos que foram encontrados no galinheiro do Juruna. Pertenceram a uma igreja positivista que fechou. O positivismo usa itens da história para atrair fiéis, né? E eles são em gesso e são pintados para parecerem bronze. Esse é Tiradentes. Tiradentes é conhecido como mártir, né? Ele foi morto com todas as partes do corpo decapitadas e espalhadas pela cidade, porque ele organizou movimentos a favor da República. Então, para pagar menos impostos. E como ele era do grupo dele, ele era o mais simples, o mais pobre, ele que foi castigado. E serviu como exemplo para as próximas pessoas não organizarem movimentos, revoluções, enfim. Assinada ou salinha amarela, como eu gosto de chamar. A salinha amarela é onde as mulheres ficavam. As cadeiras menores são para as crianças e as maiores são para as mulheres, e todas possuem esse detalhe no canto, que era onde você encaixava
a linha para fazer o crochê. A história ensinada é uma sala que conta um pouco sobre como a história é aplicada nas escolas para as crianças, porque dependendo da forma como você ensina para uma criança, você muda a opinião política de uma geração inteira. Então aqui a gente traz objetos de estudo, brinquedos de época por parte da elite. A gente tem o livro original do Pinóquio, o primeiro a rodar no Grão-Pará. Temos também muita presença do porcelanato, né? A elite sempre vai querer parecer com o europeu e o europeu é conhecido pelo porcelanato. Listas da Faculdade de História da UFPA de 1928. É interessante notar que está escrito uma caixa de carvão, que era como era denominado os lápis da época. Por isso a gente traz esses lápis que já são claramente mais atuais para remeter a essa lista. Temos também esse espelho de cachorrinhos que traz um pouco do infantil da época. Esse álbum de festa das crianças com E, era assim que se escrevia, é comemoração 7 de setembro de 1905. A gente pegou essas fotos, digitalizou e trouxe aqui para o banner. Essas crianças estão caminhando pelo 7 de setembro. Como eu falei, a forma como você ensina muda a opinião política das crianças de uma geração. A gente tem o costume de caminhar pela independência do Brasil porque a maioria das províncias eram contra a independência. Então, eles vão ensinar para as crianças que isso é algo a se comemorar. Logo, a próxima geração já é a favor da independência do Brasil. Aqui a gente tem o Paraense, que é o primeiro jornal do Felipe Patroni, né, a primeira edição, uma xerox da primeira edição. Aqui a gente tem jornaleiros, são crianças, só que é para representar aqui entrega jornal. Mais regionais. Os brinquedos de Miriti, que inclusive a Praça de Miriti acontece aqui na Praça da Frente, né, a Feira de Miriti, no caso, acontece todo Sírio. Aqui a gente também tem lendas, folclore, o boi-bumbá, a pororoca, o boto cor-de-rosa, essa clássica foto da menina sentada, fingindo estar escrevendo atrás da bandeira. Você tira essa foto quando vai fazer o ABC. E isso é para incentivar o patriotismo, né? Atrás da bandeira, justamente atrás da bandeira. Aqui a gente tem essa revista Meus Amiguinhos, que foi replicada aqui na parede. Aqui a gente tem livro, todas têm muita presença da bandeira do Brasil, aquela linha pátria, de novo, incentivar o patriotismo. É interessante porque a forma como você escreve demonstra como você enxerga o tempo. Dizem que os árabes enxergam o tempo indo para baixo, porque eles escrevem assim, indo para baixo. Enquanto nós, brasileiros, escrevemos para a direita, então logo a gente vê o futuro indo para a direita. E todos eles estão posicionados para a direita, avante, indo para frente, mostrando que a república, a independência é um progresso e não um retrocesso. Essa revista Fonfon, que fica anos rodando, ela ultrapassa a Era Vargas, e Vargas é conhecido pela propaganda, tem a presença da bandeira mudando, né? Colônia, Império, República, e a estrela separada na bandeira, que é o Pará, né? Até hoje a gente sente essa desunião com o resto do Brasil. Como eu falei, os paraenses têm uma herança portuguesa muito forte, não só na nossa fala, né, que eu costumo falar que paraense conjuga o verbo muito certinho, tu vens, tu vais, que é da herança portuguesa, mas não só isso, também política. A gente sente essa desunião com as outras regiões do Brasil. E tanto é que nenhum presidente do Brasil até hoje é do norte do estado. E aqui a gente tem um caderno de desenho do Pedro Américo, que muita gente vem aqui e diz que já teve esse caderno. O Pedro Américo está pintando o quadro mais famoso dele, que é o do Ipiranga. Duas curiosidades sobre esse quadro é que uma ele se pinta do lado de Dom Pedro I, nessa pintura, uma forma dele se colocar na história. E a outra é que ali atrás tem uma casa de alvenaria. Hoje em dia essa casa é um museu, mas não só isso, pesquisadores, historiadores pesquisaram sobre essa casa e descobriram que ela é muito tempo depois da independência, da proclamação de independência. Na disciplina da história, a gente tem uma disciplina que se chama o estudo da historiografia, como a história é escrita. Porque a gente, sendo historiador, a gente não pode só acreditar num documento porque ele é antigo, né? Não é assim que funciona. Então, a gente estuda pinturas, fotografias, documentos, escritos, enfim. E muitas vezes nas pinturas a história é manipulada, ela é montada para parecer alguma coisa, uma construção de uma história que não de fato aconteceu. Por exemplo, o Dom Pedro I, ele está aqui
em cima de um cavalo branco, né? Mas na época não existia sequer cavalo branco. Então, também é uma coisa sobre a pintura do Pedro Américo. Foi uma sala verde, uma sala azul e uma sala amarela. Faltou comida aqui. Todos são cores da independência do Brasil. Enfim, a gente tem luz aqui, mas eu acho que ela quebrou agora, exatamente agora. Enfim, de qualquer maneira, passamos por salas com cores da bandeira do Brasil, né? E viemos pra cá, onde a gente fala sobre a tragédia do Brig do Palhaço. O Brig é um navio de guerra, né? Como eu falei, o Brig eu vim aqui no Brig para fazer com que o povo aceite a adesão do Pará. Aqui ele pega pessoas da região que eram contra, coloca no porão do Brig, manda fechar e jogar calvínios. Isso daqui é uma aquarela do Alfredo Dolfini, que ele pintou em 1940 e doou depois para o IHGP. Dá para ver na pintura dele o cal sendo jogado e as pessoas morrem asfixiadas pelo cal virgem. O cal virgem é semelhante ao sal de cozinha, ele é branco, então ele deixa a pele branca e se você grita enquanto está perto de cal virgem, a sua boca fica esticada. E eles ficaram com semblante de sorriso de palhaço. Por isso o nome do episódio é Brig o Palhaço. Aqui, como eu falei, as pessoas que sofreram com essas mudanças políticas foram pessoas regionais. Então foram pessoas pretas, ribeirinhas, indígenas, povos originários. E aqui na pintura a gente tem os chapeuzinhos, né, que são regionais, de palha. E aqui a gente traz vantagens de Brig, justamente com o chapéu regional, com itens mais regionais. E essa fotografia do Luiz Braga, um fotógrafo paraense mundialmente conhecido. Ele tirou essa fotografia em 2004, não com a intenção de vir para o IHGP, inclusive ela parece uma pintura, né? Essa é uma foto. Mas aqui a curadoria pegou essa fotografia para fazer uma analogia. Quem seria morto no Brig do Palhaço, como eu falei, são pessoas regionais. Então, o menino preto e o ribeirinho. A gente traz aqui o menino preto e o ribeirinho segurando o navio, que seria o Brig. Também tem esses nomes, todos nomes de pessoas que morreram dentro do Brig. Todas as pessoas que estavam no Brig são esses nomes aí. Temos 4 cabeças, porque 4 pessoas conseguiram fugir do Brig. 3 morreram a caminho do hospital e só um de fato sobreviveu, que é João Tapuia. O João Tapuia relata o que aconteceu com ele, só que mais pra frente ele some na história. E aí, nos documentos originais, onde tem todos os nomes das pessoas que estavam no Brig, não tem João Tapuia. Ou seja, ele inventou esse nome para contar o relato dele e depois sumir, não ser perseguido depois. Como a gente muito ouve, né, a história contada pelos vencedores. Então, quantas coisas aconteceram parecidas que ninguém sobreviveu e o governo aponta que é mentira, que é uma história inventada, enfim. As 4 cabeças são os votos que vieram da cidade de Vigília. Da história, justamente pela quantidade de revoltas que aconteceram pré-adesão. O Brig e o Palhaço, inclusive, ele é um estopim para a cabanagem, anos depois. Aqui a gente traz a temática marítima, né? O vulcão. Esse é um quadro que demorou 2 anos para ser feito, 2022 e 2023. São duas pinturas iguais, uma ficou na Bienal das Amazônias ano passado e a outra está aqui no IHGP. Aqui o vulcão novamente, os porta-retratos de novo com os detalhes de animais. E aqui a gente tem a Hidra paraense. O Batista Campos, ele ia ser morto em praça pública, corte a cabeça, e ele era um religioso da época. O que acontece? Eles pensaram em matar um religioso em praça pública, onde a religião era reconhecida pelo Estado, isso não ia irritar mais o povo e fazer com que mais pessoas viessem para a revolta dele, para o movimento dele. Então ele viraria mártir, né? Corte uma cabeça e 2 nascem no lugar, a Hidra paraense. E aqui a gente tem essa arte de cordel, né? Com a hidra, né? Com cabeça de pessoa, de cobra, de galo, de cavalo, zebra, enfim. Da hidra, né? Que são as mais famosas. Aqui a gente tem efemérides, itens que fazem alusões a datas históricas.
A gente tem o Rest in Peace, né? O Descanso em Paz, do Brilho o Palhaço. Medalhas, moedas que fazem alusão à independência do Brasil, notas também fazem alusão à independência. Aqui a gente está escrito República dos Estados Unidos do Brasil, selos que fazem alusão à independência também, revista em homenagem ao IFHGP. E aqui a gente tem uma alegoria do Teodoro Braga, que infelizmente poucas pessoas conhecem, mas ele é muito foi um paraense muito estudioso. Ele era matemático, geógrafo, historiador, artista, literário, escritor, jornalista, todas as profissões que tinham na época, ele foi atrás de se formar. Isso aqui é uma alegoria em comemoração à adesão do Pará. É um tecido que foi restaurado, dá para ver algumas assinaturas. E aqui onde está vermelho, amarelo, azul, isso não é decoração. Ele errava, colava essa fita em cima e escrevia por cima. Era tipo o corretivo da época. Aqui a gente tem a famosa falácia de que no final de tudo isso o Brasil é uma mistura de culturas, né? Um povo muito miscigenado. Novamente, desculpa por estar escuro aqui. Deu problema na fiação, ainda agora não estava assim, enfim. Mas aqui a gente tem objetos fazendo alusão a cada cultura. A gente tem uma louça árabe, quilombola, indígena, esse galo veio de Cayena, na Guiana Francesa. Aqui a gente tem 4 bonecas, uma é francesa, uma é portuguesa, uma é indígena e outra é quilombola. A gente tem aqui francesa, holandesa, portuguesa, francesa e portuguesa. E essas garrafas que estão lascadas, não dá para ver por conta da iluminação, mas elas foram encontradas numa escavação no ano de 2006, numa obra do IFAM aqui no jardim da casa. Existem 2 explicações para ela. A primeira é que na época não existia coleta seletiva, então as pessoas literalmente enterravam o próprio lixo. E a segunda explicação é mais plausível, é que quando os escravizados quebravam, lascavam o item, eles escondiam para não serem castigados pelos escravocratas. Então provavelmente foi por conta disso. Na Estação das Docas tem uma exposição, né, que são itens que foram encontrados na Bahia. Alguns são de naufrágio e outros não têm explicação, e provavelmente por conta disso também, que eles jogavam na Bahia às vezes. Ali a gente em cima tem armamento indígena, flecha, lança, arco, enfim. Isso aqui é denominada como sala de vento. Essa parte da casa não servia para nada, a não ser passar vento para o resto dos outros cômodos. É um projeto de arquitetura. É notável quando hoje em dia a gente constrói casas, elas duram pouco tempo, né? Porque não tem contratação de um engenheiro civil, de um arquiteto. E essa casa aqui, que é muito antiga, está aqui há anos inteirinha e é por conta disso. Ela tem todo um projeto arquitetônico e de engenharia. Aqui nessa sala ela é atual, você pode sentar nessa cadeira se quiser, onde só se reúne. Como eu falei, é um prédio privado, então a gente funciona a partir de sócios. A gente não recebe nada do governo nem do Estado. Então, todas essas verbas são os que os sócios costumam pagar, né, e do ingresso do museu. Os sócios, quando eles lançam um edital e quando um novo sócio entra, eles dão uma medalha de sócio aqui nessa sala. Tem uma na Praça da República, as outras 2 indígenas também representam ninfas. Pessoalmente, minha parte favorita da exposição. Essa é a fotografia da Elza Lima, né? Que também é uma fotógrafa paraense incrível, fantástica. Ela teve mais de 40 fotos dela expostas na Bienal das Amazônias. E eu sempre gosto de pontuar como essa foto tem diversas camadas, né? O que acontece? Nessa parte da exposição, a gente gosta de abrir reflexão para o visitante pensar. A gente viu durante a exposição diversas mudanças políticas e sociais, né? E quem de fato viveu essas mudanças? Será que foi a elite paraense brasileira, que podia simplesmente sair daqui a qualquer momento? Ou foi o povo da região que não tinha dinheiro para isso? Então, como eu falei, a fotografia com várias camadas, né? Uma mulher preta, ribeirinha, a porta, né, com a pintura da bandeira do Brasil, e não só isso, escrito Hexa ainda por cima, que é muito da nossa cultura brasileira mesmo. Que as pessoas da região usam para caçar. Aqui a gente tem um sistema de captação de água, isso aqui a gente usa até hoje para tomar o tacacá. Ferro à brasa, pilão, que é para
Tempero, pessoas mais regionais ainda usam esse grandão. A gente mais na casa não usa aqueles pequenininhos, né? E aqui a gente tem também uma pintura que é regional. Não tem nada de quem fez, mas dá pra saber que é regional porque foi feita a dedo. A mulher da fotografia não. A Elza Lima é a fotógrafa. A mulher é só uma mulher mesmo. Da cultura indígena. E aquela ali é interessante porque ela é sempre representada com cauda de sereia. E nessa está sendo representada com pernas de sapo. Esses são os quartos dos filhos, 2 quartos do filho. E ali seria a cozinha. O outro corredor, é onde a gente sai. Segurando o jornal do Felipe Patroni, o paraense. O quarto da baronesa e do barão, eles dormiam em quartos separados, mas tinham um quarto para ficarem juntos. Isso acontece porque na época era mais higiênico, porque você escada que a gente desce na descrição, fica aqui, né? Essa escada era onde os escravizados subiam, e subiam por aqui para pegar os dejetos e iam na Bahia jogar fora esses dejetos. E era essa a oportunidade que eles tinham para jogar fora os itens quebrados também. Alguns deles eram apelidados de tigres e tigrinhos, porque caíam os dejetos neles, eles ficavam sujos com manchas de tigre. Aqui a gente também não entra, só gosto de mostrar mesmo, por nível de curiosidade. Quando o IPHAN restaurou a casa, eles não restauraram o telhado. E aí a gente finalmente teve, ano passado, uma reforma do telhado. E por isso que a gente está com essa parte deteriorada da casa, porque demorou anos para conseguir verba para restaurar. Essa é a sala de jantar. Ali, como eu falei, essa é a cozinha e o teto meio separado para a fumaça sair mais fácil. E ali, naquela porta, onde está fechado, é de space. Aqui dá para ver o segundo e o primeiro andar da casa, ou perdão, o segundo e o terceiro andar da casa. Como eu falei, a boate de que o barão era maçom, né? E ali no último andar tem essa teoria que era ali que ele fazia as reuniões de maçonaria dele, porque a escada que dá para lá é bem pequena, eu tenho que subir de lado para conseguir chegar, e as mulheres com aqueles vestidos e saias enormes não iam conseguir subir. O segundo andar, como eu falei, era a biblioteca dele, ou, perdão, o terceiro andar. A casa fica com o Pedro vai para o Rio de Janeiro, a casa fica abandonada, o Pedro vende, a prefeitura compra, a prefeitura passa anos com a casa fechada e até que eles doam a casa e para quem recebe a casa é o IHGP. E por quê? O IHGP foi fundado em 1900 pelo Barão de Guarará. Aqui a gente tem esses 2 banheiros que são uma construção atual, não existia na época. A gente vai descer por essa escada aqui e todos esses itens vão ser retirados daqui para... Não pode entrar. Para um galpão para a gente poder fazer essa restauração. Ali atrás tem um tapume, era onde esses itens ficavam. Esse tapume, quando aberto, ele dá direto para a rua. Era onde a carroçaria vinha por aqui. O piso hidráulico, né? Porque também a parte hidráulica da casa. A gente tem um encanamento, né? Esse não é o encanamento original, a gente passou por uma reforma onde trocamos o encanamento por questões de saúde do prédio mesmo. E o original é muito parecido, só que ele é redondo e cinza. No final de cada visita, a gente sempre entrega uma ficha de satisfação para o visitante dizer o que achou do local, da exposição, da mediação, enfim. Eu vou entregar para a senhora. Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Esse é o local que eu acabei de visitar. E super recomendo.